Shalom, shalom. Continuando, falei ontem que hoje eu ia falar sobre Pedro, né? Estamos no 12º dia da contagem, caminhando, fluindo, onde o Senhor tem trago sua vida e liberado seus códigos preciosos sobre as nossas vidas, amém? Eu falei que eu ia falar sobre Pedro, e eu acredito que eu vou falar sobre Pedro em 2 vezes, hoje e amanhã. Hoje eu quero trazer só a primeira parte, que está lá em João. Vamos continuar no livro de João. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus, João 21, versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Olha que tremendo, né? Como João é cuidadoso nos detalhes, né? Ele fala que Jesus apareceu, mas ele vai contar como que foi. Foi assim que Jesus manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, né? Tomé, chamado Dídimo, o Tomé que a gente falou ontem, que duvidou. Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Diz-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite eles nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram a Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se-lhe ao mar. Queridos, aqui a gente vê Jesus aparecendo, né? Eles estavam no mar pescando, frustrados, decepcionados, não conseguiam pescar, e daí Jesus aparece. Deixa eu ver aqui de novo o texto. Aqui eu quero ler com vocês novamente o versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram a Jesus. Queridos, Jesus se apresenta. Esses discípulos já tinham estado com Jesus, né? A gente leu falando sobre... A gente já falou sobre isso, né? Quando as mulheres vão lá no sepulcro, Jesus não está, elas ficam eufóricas, elas vão para os discípulos, falam. Pedro vai lá, testifica, né, que realmente o corpo de Jesus não estava lá. Daí Jesus aparece para os discípulos de Emaús, que a gente já falou, acho que antes de ontem, né? Não me lembro bem. Aparece para os discípulos de Emaús. Jesus aparece no meio deles. A gente já falou sobre isso também. Fala 2 vezes, passa já convosco, passa já convosco. Jesus aparece para Tomé, porque Tomé Jesus já tinha se manifestado, aparecido para os discípulos. Tomé não estava. E Tomé fala, né, não acredito, só se eu ver. Jesus se manifesta para Tomé. E de repente aqui Jesus vem e se manifesta novamente. Porém, no versículo 4 diz, mas os discípulos não conheceram a Jesus. Queridos, esses discípulos, eles estavam tão fora do propósito, tão perdidos com tudo o que estava acontecendo. Eu quero que você imagine o alvoroço que deveria estar em Jerusalém. Primeiro haviam matado a Jesus da forma como havia acontecido. Depois acontece toda aquela história, Judas vai lá e fala, olha, eu não quero essas moedas, eu vendi, mas não quero, joga lá, se mata. E daí os soldados são enviados para o sepulcro com uma ordem, olha, vocês vão lá, porque a gente não acredita que ele vai ressuscitar. E daí os discípulos vão lá, vão esconder o corpo dele, vão dizer que ele ressuscitou.
E tá tendo muita confusão em Jerusalém, muito falatório. E os discípulos estão no meio dessa história. Os discípulos estão lá. Então, o emocional desses discípulos estava uma bagunça. A ponto deles não reconhecerem Jesus. Mesmo sabendo da ressurreição, mesmo já estando com Jesus, mesmo Jesus já tendo se manifestado a eles não conseguem reconhecer Jesus. E daí Jesus vem e ele começa, eu falei ontem sobre Jesus alinhando, confrontando Tomé. E agora Jesus vem aqui mais uma vez alinhando. Daí Jesus fala assim, olha, tem alguma coisa para comer? Estranho, né? Tanta coisa para acontecer. E Jesus pede comida. Jesus nem precisava mais de comida, porque Jesus já estava num corpo de glória, num corpo eterno. Tanto que a gente vê no final, né? Quando a igreja vai se estabelecer, Jesus dá as últimas palavras e eles veem Jesus subindo. Então Jesus já estava nesse corpo de glória. Jesus pede comida. Ele fala, a gente não tem não. A gente não tem o que dar, Senhor. A gente está vazio. A gente trabalhou durante a noite e o nosso trabalho foi em vão. Aquilo que eu estou fazendo tem sido vão. Eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que dar. E Jesus fala assim, pega a rede, joga do outro lado. Jesus está dizendo assim, olha, nesse lugar que você está, mesmo nesse lugar de frustração, de decepção, existe uma abundância, existe uma colheita. Segue as minhas orientações. Faça do jeito que eu estou ensinando. E os discípulos resolvem. E daí vem uma grande colheita. E João reconhece que é Jesus. Só que daí a gente vê Pedro, queridos. Pedro, na hora que João reconhece e fala é Jesus, a Bíblia diz que Pedro se veste com a túnica porque ele estava nu. Ele tenta se proteger. Queridos, vocês conseguem imaginar como estava a cabeça de Pedro? Eu fico imaginando que se eu sou Pedro naquela situação, eu estaria extremamente envergonhada. Porque uma das últimas conversas de Pedro com Jesus, no período da peça, semanas antes, dias antes, Pedro, impetuoso, né? Sanguíneo, vai lá e fala assim, Jesus, olha, eu tô contigo, eu não abro. Jesus fala assim, Pedro, o que eu vou passar, vocês não dão conta não. Senhor, para onde o Senhor for, eu tô junto. Pedro, você vai me negar. Vou não, Jesus. Vai. Você vai me negar. Você vai dizer que não me conhecia. E essa é o final da história de Jesus com Pedro. Uma das últimas conversas ali. E daí Pedro, para mostrar que estava junto, né? Estamos juntos. Para mostrar que estava junto, Pedro vai lá, corta a orelha de Malco. Toda aquela história. Mas daí quando Jesus realmente vai preso, Pedro foge. E Pedro vê no decorrer da caminhada, ele seguindo Jesus de longe, sofrendo de longe, porque deve ter sido muito sofrido, queridos. Ver com os olhos naturais, a gente assiste o filme da morte e da ressurreição de Cristo, a gente quase morre de chorar. Imagine, Pedro estava lá, mas não teve coragem de estar perto, não teve coragem de estar junto, porque estava com medo, estava assustado. E de repente Pedro vê a profecia do negar a Cristo se cumprindo. E daí Jesus ressuscita. Mas Pedro está envolvido, queridos, nessa atmosfera de vergonha, de medo, de insegurança, de instabilidade. Pedro está envolvido nisso. E Pedro, mesmo sabendo que Jesus não havia ressuscitado, não estava morto, Pedro não vê mais solução para si. Pedro olha e fala assim, eu joguei tudo fora. Tudo que ele disse era verdadeiro e eu joguei fora. Eu vou voltar para as velhas práticas. Eu não estou falando nem de pecado. Eu vou voltar. Esse negócio de ministério não dá para mim. Eu vou voltar. E nesse tempo, na contagem do Homer, é o tempo onde Jesus vai lá e vai buscar Pedro. Havia outros discípulos ali. Mas nós vamos ver no decorrer da história, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que o negócio era com Pedro. Pedro precisava ser restaurado.
E Jesus pede comida. Não é porque Jesus tinha fome ou porque o corpo natural dele precisava de comida. É porque na comida existe aliança. E Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu continuo tendo aliança com você. A gente está junto. Eu estou me revelando. Eu estou me manifestando. Eu vou te alinhar novamente. Queridos, então, dentro dessa contagem do Homer, ontem, perdão, estou com sede, meu copo aqui está vazio. Ontem, dentro da contagem do Homer, eu falei sobre Tomé, né? E o fruto que Pedro manifestou foi essa dor, essa instabilidade. E talvez o fruto que você esteja manifestando é esse. Não perca o foco. Continue caminhando, continue contando, continue obedecendo, continue vivendo os princípios. E você vai ver a grande manifestação de Deus em você e através de você. Queridos, eu já falei isso nos vídeos atrás, o Senhor não mente, Ele não é homem. Se Ele diz, Ele cumpre. E o Senhor escolheu esse tempo para uma liberação poderosa da palavra, uma manifestação poderosa dos seus feitos, revelação, colheita, poder. Então fique atento, fique ligado. Fruto que manifestou não foi o fruto que você gostaria, o fruto que Pedro queria manifestar era um fruto de fidelidade, queridos. Mas o Senhor sabia que ele ainda não estava pronto para esse nível. Assim como o Senhor sabe que tem níveis que você ainda não está pronto. Mas o Senhor está contigo. E Ele te restaura, Ele te resgata. E Ele te alinha. Então fique firme. Não desista. Não desista. Vamos dar uma de Ludmilla aqui. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus não são seus sonhos. Às vezes os nossos sonhos têm que morrer. Para que os sonhos de Deus sejam estabelecidos. Os sonhos de Deus na sua vida não vão morrer. Se você estiver posicionado, posicionada para viver o tempo de Deus, o Senhor vai derramar grandes coisas sobre você. 12º dia da contagem do Homer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Fica firme. Nos vemos amanhã, no 13º dia. Que você seja reposicionado no seu lugar no reino. Existe um lugar do reino que é seu. Receba o confronto, receba o conserto, se alinhe e caminhe para que o Senhor te coloque dentro desse lugar que é reservado para a sua vida. Amém? Shalom, shalom. Nos vemos amanhã, queridos.